Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo da série que eu tenho trazido aqui no meu canal chamado Apocalipse para Leigos, onde toda semana eu trago um estudo sobre as revelações do Apocalipse, debaixo de uma vertente pré-milenista. Sempre lembrando que existem várias vertentes escatológicas acerca do estudo do Apocalipse e eu escolhi uma para nós termos o nosso foco. Então, assim, sem mais delongas, vamos estar indo diretamente ao assunto do vídeo de hoje. E peço para você estar ajudando o meu trabalho com o seu like, com o seu gostei, com o seu compartilhamento, se inscrevendo no canal, ajudando esse canal a ter um pouco mais de engajamento, principalmente para você que gosta de estudar a Bíblia e outros assuntos também. E também deixando claro que o meu canal não é um canal gospel, né? Aqui no meu canal eu sempre falo de muitas coisas, entendeu? Ao longo da semana. Às vezes falo um pouco de política, monarquia, história e outros assuntos variados, não é? Então vamos diretamente ao estudo de hoje. Das últimas semanas nós temos falado sobre os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Falando acerca de João, que havia sido arrebatado em espírito aos céus, viu o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, que são uma representação dos querubins e serafins. João usou elementos da terra para poder descrever o que ele estava vendo, E nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o livro selado, que no meu vídeo eu expliquei que seria a escritura do planeta Terra, que Deus redimiria e estava redimindo a Terra para entregar de novo essa possessão ao homem, já que o homem perdeu o domínio da Terra para Satanás por causa do pecado. E explicamos também acerca do leão e do cordeiro, que é como Jesus é representado no capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre a abertura dos selos, Lembrando que João viu Jesus receber esse rolo, o livro selado, e agora ia começar a romper os 7 selos, Então, antes da gente começar a destrinchar esse assunto, vamos estar lendo o capítulo 6 de Apocalipse, que começa dizendo assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Só até aqui, Ou seja, hoje a leitura foi bem rapidinha, cara? O que é bom, aí o vídeo não fica longo. A coisa que nós reparamos aqui é que Jesus começou a romper os selos, claro, E o que ele falou aqui? O versículo 1. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Vamos lembrar que esses 4 animais estavam representados na figura de leão, homem, águia e bezerro. Qual foi desses 4? A Bíblia não especifica, Eu sempre imagino que primeiro deve ter sido o leão, E seguindo pela ordem como foi apresentado, Mas isso é opinião minha. Então, assim, ele diz para João, com voz de trovão, Que ele fala voz de trovão, aquela voz empoderada, aquela voz forte, sabe? Então, dizendo, vem e vê. João estava no céu, estava arrebatado do céu, Eu já expliquei isso na minha humilde opinião, quando o João foi arrebatado do o Espírito foi para o céu e para o futuro. Então ele estava tendo visões do futuro. E a visão, o ponto de vista de João é o seguinte: está no céu, estava vendo a adoração e de repente ele vai e olha o que está acontecendo na terra lá embaixo. Ou seja, o anjo estava dizendo, vem e vê o que está acontecendo na terra. E ou seja, tudo que ele ia ver agora estava acontecendo na terra. E olhei, e eis um cavalo branco e que estava sentado. Vamos primeiro explicar a importância do cavalo,
Nós sabemos que durante ao longo da história da humanidade o cavalo teve um importante papel da história da civilização, né? Auxiliando do trabalho do homem, né? Das guerras, do transporte. Então o cavalo ele tem um papel muito importante, cara. Um minutinho só. Meus vídeos eles não são editados, a maneira que eu vou gravando fica. Então, às vezes eu tenho a necessidade de dar umas pausas. Então, assim, como eu já disse, o cavalo tem um importante papel na história da humanidade, né? Aliás, só recentemente um homem deixou de usar cavalos e passou a usar carros, motos, aviões, trens e navios como meio de transporte, não é? Porque ao longo desses 6.000 anos de história, o homem sempre usou o cavalo como montaria. E por que é tão importante que os 4 primeiros selos fossem cavalos? O cavalo ele era importante, inclusive, na guerra, né? Se você quisesse, vamos lembrar que Deus está derramando o seu juízo sobre a humanidade, né? Então, assim, cara, no exército, quanto mais soldados você tivesse no passado, né, mais poderoso é o seu exército. Mas ter uma cavalaria no exército podia demonstrar uma grande diferença na hora da batalha, né? Cavalo é reconhecido não só pela sua velocidade, mas também pelo seu tamanho e sua força. Então imagine você, por exemplo, você tem lá um batalhão, uma tropa, de aproximadamente uns 100 soldados. Você solta assim uns 5 ou 10 cavaleiros para cima deles. Com certeza os cavaleiros vão ter uma grande vantagem. Imagine você é um soldado e você está vendo em cima de você aquele animal enorme, né? Onde já tem um cavaleiro armado, seja com uma lança ou uma espada, e embaixo aquele animal ainda quase te dando coice. Imagine a visão horrível que você deve estar tendo. A nível de curiosidade, né, os mongóis, o exército mongol foi conhecido por ser o terror do exército romano, né? Das batalhas entre Roma e os mongóis, o exército bárbaro, né, que vinha do Oriente. Os romanos eram mal pesadelos deles. Por quê? Porque os mongóis eram conhecidos pela sua cavalaria. Era um exército onde a grande maioria, eu acho que foi o único exército onde todos os soldados eram cavaleiros. Então imagine só, você vê uma legião de soldados, debaixo daquela formação tartaruga, aqueles escudos assim, né? Todo posicionado para defesa, e vem um cavalo em cima deles. Devia ser uma visão horrível, né? Eles tiveram que arranjar um jeito de neutralizar esses animais para poder vencer, né? Porque geralmente um cavaleiro ele não é muito bom em combate corpo a corpo. Por essa razão era importante. Aliás, isso até me lembra uma história, eu acho que foi aqui no Brasil, né? Dizem que na época do descobrimento, quando os europeus estavam usando cavalos para lutar contra os povos indígenas na América, teve um índio que cortou a cabeça de um cavalo pensando que o cavaleiro também ia perder a cabeça, né? Ou seja, na visão dos índios, o cavalo era quase um demônio, porque o cavalo não era um animal original das Américas, ele veio da África, Ásia e Europa, né? Então, eu só não lembro se isso aconteceu aqui no Brasil ou em alguma das colônias espanholas, isso não me vem à mente. Mas voltando aqui ao tema, né? Você vê que os primeiros 4 selos são 4 cavaleiros. E esses 4 cavaleiros, seus animais, eles eram representados pelas cores branca, vermelha, preta e amarelo. Lembrando, não é o cavaleiro que tem essas cores, são os cavalos. E o primeiro cavaleiro é um cavaleiro de cavalo branco, né? Um cavalo, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Uma coisa que é interessante, sempre que alguém pergunta quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse, o pessoal sempre fala fome, guerra, morte e peste. Isso até me lembra aquele desenho, eu comentei agora há pouco meio que lindo, aquele desenho dos X-Men clássico, na época da TV Colosso, onde teve um episódio que surgiu o Apocalipse, né?
Aí o Apocalipse apresentou seus 4 cavaleiros com aquela voz grossa dele e falou: aqui estão meus 4 cavaleiros, guerra, fome, peste, morte. E o interessante é que sempre que alguém pergunta quem são os 4 cavaleiros, alguém sempre vai falar que tem um cavaleiro chamado Peste. Mas daqui a gente viu que não, um cavaleiro do cavalo branco não se chama Peste, né? As pessoas costumam associar a peste com um dos 4 cavaleiros, está mais associado com os escritos lá do livro de Jeremias, né? Quando Deus falava para Jeremias que das invasões da Babilônia para derrotar Jerusalém, Deus falaria que ia punir o seu povo através da guerra, da espada, da fome e da peste. Então as pessoas pegam a peste e colocam um dos 4 cavaleiros, mas você vê que do capítulo... Desculpa aqui que aconteceu um pequeno incidente. Então você vê que no capítulo 6 de Apocalipse, não aparece peste como sendo um cavaleiro do Apocalipse, e sim um cavaleiro, um cavalo branco, né? Aí as pessoas perguntam, quem é esse cavaleiro? Algumas pessoas... Existem 3 teorias que me falaram acerca sobre quem é este cavaleiro. Uns fala que esse cavaleiro, na verdade, seria a pregação do evangelho, né? O que para mim não faria nenhum sentido, uma vez que os eventos do desatado dos selos, segundo a vertente pré-milenista, está acontecendo durante a grande tribulação. E a pregação do evangelho ela já está ocorrendo no mundo há mais de 2.000 anos. Então, para mim, não. Para mim não faz sentido que o cavaleiro do cavalo branco seja a pregação do evangelho. Outros associam o cavaleiro do cavalo branco, que está lá em Apocalipse 6, ao cavaleiro do capítulo 19, que seria o próprio Cristo, né? Que vem diante do seu exército de anjos, com espada na boca, com a escrita na perna, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com várias diademas. Então muitos dizem que seria Cristo. Mas também eu acho que não é, cara. Não faz sentido para mim, né? Primeiro, até anotar aqui uma das razões. Por que não seria Jesus? Entendeu? Primeiro, porque o cavaleiro está sendo visto da terra, enquanto que Jesus está no céu, abrindo os selos. O segundo é que o primeiro tinha um arco nas mãos, né? E o segundo tinha uma espada na boca, tal como foi visto por João no capítulo 19. Né? O primeiro recebeu uma coroa. O segundo cavaleiro tinha várias coroas na cabeça. O quarto, primeiro, é visto sozinho. Né? Esse cavaleiro do cavalo branco, ele está sozinho. E o segundo é visto acompanhado por exército. Depois, o primeiro cavaleiro é anônimo, não tem nome nenhum. O segundo cavaleiro tem 5 nomes. Fiel, verdadeiro, a palavra de Deus e um nome misterioso, que ninguém sabe o que é, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? E por último, o primeiro cavaleiro é visto no início da grande tribulação. O segundo é visto no final da grande tribulação. Então a gente vê que tem diferenças entre o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro do capítulo 19. Um é o próprio Cristo, liderando o seu exército no final da grande tribulação para a batalha de Armagedon. Enquanto que o segundo, ele é visto logo no início. Então, com isso, concluímos que o cavaleiro do cavalo branco não é a pregação do evangelho e também não é Jesus. Como eu expliquei, Jesus está abrindo os selos. Então, pô, ele está aqui e depois vai correndo para pegar o cavalo? Não faz sentido. Então, quem seria o cavaleiro do cavalo branco? Bem, eu sou de uma vertente do pensamento que acredito que o cavaleiro do cavalo branco seria o próprio anticristo. Né? E por que eu penso assim? Vamos lembrar que Satanás, ele é um macaco de imitação, cara. Ele não cria nada. A única coisa que Satanás criou até hoje foi a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, tudo que Deus faz, Satanás procura imitar. Né? Então, assim, digamos que o anticristo é uma imitação de Cristo. É a contraparte de Jesus. Pensa em tudo que Jesus é. Agora pensa como Jesus seria se ele fosse o oposto. Né?
Jesus, que era manso e humilde de coração, pensa em alguém que é nervoso e orgulhoso. Jesus, que vem em nome de seu Pai, Deus. O anticristo vem em nome de si próprio. Jesus veio estabelecer um reino dos céus na terra. O anticristo ele quer dominar a terra. Ou seja, podemos dizer que Jesus ele é como se fosse um bizarro, né? Quem conhece as histórias do Superman sabe que o Superman tem um clone defeituoso, né? Então o Superman, que é aquele cara bem apresentado e tudo mais, tem lá o bizarro, que é a versão dele, mas o oposto. E o engraçado é que o Superman tem visão de calor e um sopro congelante. E o bizarro ele tem o olhar congelante e um sopro de fogo. Então digamos que o anticristo é um bizarro de Cristo. Né? É a tentativa do diabo de ter o seu próprio Messias. E isso é muito importante quando a gente pensa na paz. Né? Por quê? O cavaleiro ele vem montado num cavalo branco, né? Falando de paz. Não é? E Jesus ele fala, eu vos dou a paz, eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Jesus é conhecido como o príncipe da paz. E o anticristo, quando ele aparecer diante das nações, ele vai querer oferecer a paz que o mundo almeja, ou seja, a paz entre as nações, né? O mundo sem guerras, onde todos vão dar aquelas mãos uns para os outros e vão cantar Irade o Irade sistema. Eu não sei cantar inglês, tá, gente? Então... E assim, cara, isso me faz lembrar que a Record tá reprisando aquela novela Apocalipse, né? Onde tem aquele personagem Ricardo Montana, que é o anticristo na novela. E quando ele estava falando do Conselho das Nações, na novela, né, que é a versão da novela da ONU, o pastor daquela novela estava lendo o trecho do capítulo 6 de Apocalipse, onde aparece o cavaleiro do cavalo branco. Ou seja, aquela novela já pegou essa vertente que o anticristo seria o cavaleiro do cavalo branco. E isso faz todo sentido, porque o anticristo ele vai falar de paz, ele vai querer oferecer ao mundo um mundo de paz, não é? E é uma paz duradoura. Dizem que o anticristo ele vai conseguir fazer o que muitos chefes de Estado não têm conseguido, ou seja, fazer a paz entre Israel e seus inimigos. Então, quando você ouvir falar que palestinos e israelenses estão de mãozinhas dadas, tendo paz, e que o Israel está construindo o templo de Salomão, pode ter certeza, o autor desse acordo de paz é o anticristo. Né? Por essa razão que o anticristo ele é precedido pelo cavaleiro da guerra, que falaremos no próximo vídeo, né? E Jesus ele fala, quando ouvides falar de paz, virá a verdadeira destruição. Mas como? E o arco? Né? O arco, engraçado que o arco, os espartanos, conhecidos pela sua bravura e coragem, combate, eles consideravam o arco arma de covarde, porque os espartanos eles gostavam do combate corpo a corpo, não é? Entendeu? O arco tem uma passagem da Bíblia que fala das setas inflamadas do inimigo, né? Que no original grego não se refere a setas, e sim flechas inflamadas. Porque no passado, os arqueiros tinham o hábito de tacar fogo da ponta das flechas e atirar das cidades, principalmente aquelas vilas que tinham casas com telhado de palha para poder pegar fogo ou incendiar seus inimigos. Aí você vê que isso tem muito a ver com Satanás. Então, o próprio fato do cavaleiro do cavalo branco ter um arco já faz uma associação com as setas inflamadas do diabo. Né? E ele fala que vem vencendo e para vencer. O anticristo, com certeza. Segundo, se a gente supor que Jesus já está voltando e que a grande tribulação pode acontecer a qualquer momento, o arrebatamento, podemos dizer que o anticristo já está em atuação. E com certeza ele é alguém de certa fama. Ou seja, já está vencendo e vai vencer. Ou seja, ele vai conseguir o seu objetivo, que é ser o líder de todo o globo. Não é? Então, vamos parar só por aqui, não é? Então, chegamos à conclusão que o anticristo, que o cavaleiro do cavalo branco seria o próprio anticristo.
E como eu falei, Jesus disse, o anticristo, que o cavalo branco simboliza a paz, a falsa paz que o anticristo quer pregar, né? E Jesus disse, quando ouvires falar de paz, porque virá a verdadeira destruição. E falaremos disso quando nós falarmos do segundo cavaleiro, que é o cavaleiro da guerra. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilha esse vídeo, né? Dá uma ajuda aqui com o meu trabalho, comente o que você acha. E muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Que Deus esteja te abençoando desse dia de hoje. Até, tchau e shalom.